Imagina você chegar para assistir a uma palestra e o palestrante passar meia hora dizendo que tudo que as mulheres têm de bom na vida é graças ao esforço dos homens. Imagina você entrar na sua rede social toda manhã e encontrar posts dizendo que quem não é branco é inferior, ou que você vai ser mais feliz na vida se for ou virar branco. Imagina você entrar no grupo do seu trabalho, naquele que só deveria ter postagens de cunho profissional, e volta e meia se deparar com posts exaltando a heterossexualidade e mostrando como é lindo e puro o amor entre um homem e uma mulher. Imaginou? Embora essas ideias existam na nossa sociedade, hoje em dia é impensável que isso passe sem muito barulho e indignação, né? E se eu te disser que eu faço parte de uma minoria que passa por isso todo dia, o dia todo, e que ninguém faz nada a respeito? Não acredita? Então começa a perceber. Sempre que alguém me pergunta se eu sou ateu, minha resposta é: não sou, mas é como se fosse. E sempre que alguém me pergunta se eu acredito em Deus, minha resposta é: no seu, não. Já entendeu, né? Ao contrário das outras minorias, que têm movimentos fortes, até com alas radicais, que fazem com que a sociedade já se preocupe em não usar discurso racista, misógino ou LGBTQIA-fóbico, ninguém tem coragem de mexer com o discurso discriminatório mais forte e mais presente na nossa sociedade: o discurso religioso. Sim, eu sei que muita gente fala contra a ala evangélica, os líderes religiosos mais preeminentes e tudo mais. Mas eu estou falando do discurso religioso cotidiano, que muita gente usa sem nem se incomodar se alguém vai ficar ofendido ou não. Eu vou citar alguns exemplos pessoais para ficar mais claro o que eu quero dizer. Certa vez, eu estava num evento da educação pública da cidade onde eu vivo e trabalho, e a apresentação que encerrou o dia foi uma peça de teatro, encenada por alunos do próprio município. A ideia parecia excelente, e alguns dos participantes até foram meus alunos, mas tudo foi estragado para mim quando a mensagem da peça ficou clara. Só quem tinha Jesus no coração era digno, puro e literalmente uma pessoa boa. Apesar de ser mais cristão do que muitos dos cristãos que eu conheço, eu não sou religioso. E eu achei que aquele tema não devia ser encenado num evento de escola pública, principalmente por pré-adolescentes. Eu fiquei bastante incomodado com isso e decidi ir embora, sem reclamar nem nada. O problema é que a presença no evento só foi assinada no fim desse evento. E como eu saí antes, eu levei falta. No dia seguinte, eu fui argumentar com a minha chefe que eu saí mais cedo por discordar do discurso religioso presente na peça. Qual não foi a minha surpresa ao ouvir dela, religiosa, que aquilo não era discurso religioso, que falar de Jesus era diferente de falar de religião. Cacete! O nome da religião é cristianismo, por causa de Jesus Cristo. Enfim, levei falta e, obviamente, fiquei puto. Se você não concorda ou não entende a minha revolta, você está ratificando a minha tese. Fosse a peça sobre como certo era o casamento heterossexual, ou a mulher ter que se submeter aos caprichos do homem, ou a pureza da raça ariana, o mundo teria vindo abaixo. Mas o discurso só falava que quem não é cristão não é uma pessoa boa e digna. Então tá tudo bem. Acha que para por aí? Claro que não. Em 2019, ou o ano 1 antes da Covid-19, na escola da minha filha teve um evento de Páscoa. Ela, aos 6 anos e sempre participativa, ia apresentar uma dança no evento. E eu, obviamente, não podia perder. O que eu esperava? Chapeuzinho de orelha de coelhinho, rosto pintado, ovinhos de mentira e uma musiquinha sobre o que o coelho trazia para mim. O que eu recebi? Uma música falando que o verdadeiro espírito da Páscoa era o amor de Deus. Primeiro, que não, Jesus comemorou a Páscoa. Se ele comemorou a Páscoa é anterior a ele. Ele, que não era cristão, obviamente, comemorou a Páscoa judaica, a comemoração da liberdade do povo judeu da escravidão do Egito. Segundo, que na nossa tradição social secular, com coelhos serelepes e ovos de chocolate, não existe qualquer menção à religião, embora ela esteja implícita nos símbolos de fertilidade das religiões antigas. Ou você nunca percebeu que tanto o coelho quanto o ovo são sinais de fertilidade?
Além disso, minha filha é criada sem religião, e forçar essa mensagem numa criança de 6 anos, para mim, não tem outro nome que não doutrinação religiosa. Eu tenho certeza que outros pais presentes também se sentiram minimamente ofendidos, já que a região onde eu moro tem forte influência cultural de povos de matriz africana. Mas, de novo, ninguém fala nada, porque não é bem visto, não é legal, vai ficar todo mundo olhando de cara feia. Enfim, fomos silenciados de novo. Quer mais? Num evento de formatura do 3º ano do ensino médio de outra escola pública onde eu trabalho, mais de meia hora de cerimônia foi perdida por causa de discursos de um pastor evangélico e de um ministro católico. O tema, como eles só estavam acabando aquele ciclo por causa da vontade de Deus. Afinal, sem Deus, nada é possível. Eu, mais uma vez, reclamei. E sabia que reclamava não só em meu nome, mas no nome de alguns alunos sem religião que claramente ficaram incomodados com aquelas palavras. Dessa vez, a desculpa foi: o microfone estava aberto para quem quisesse falar. Eu ainda fui perguntado por que eu não levantei para dar o meu ponto de vista. Acredita nisso? Primeiro, já eram mais de 10 horas da noite e estava todo mundo morrendo de fome. Afinal, o jantar ainda não tinha sido servido. Segundo que, imagina o que aconteceria se eu pegasse o microfone e falasse: gente, esquece esse papo de Deus. Tudo que vocês conseguiram foi com esforço próprio. Se vocês não fizerem nada por vocês, ninguém vai fazer. Literalmente, nada cai do céu. Imaginou? Exatamente. Se fosse qualquer outra minoria, rolaria algum apoio social, algum barulho, mesmo partindo de quem não faz parte da minoria atacada. Mas, quando o vilão é religioso, parece que todo mundo fica meio cego, meio temeroso de comprar briga. Parece que não vale a pena o estresse. O que só corrobora a mensagem desse vídeo. Já deu para ter uma ideia do que eu, uma pessoa sem religião, passo? Então, pense em quantas mensagens religiosas você vê todos os dias nas suas redes sociais, falando de como Deus é bom, de como só Ele salva, só Ele mostra o caminho e etc, etc, etc. E pensa também em todas as outras situações em que a religião predominante se faz presente no nosso dia a dia, seja na pressão para casar na igreja, ou no batismo dos filhos, ou na roda de oração de mãos dadas em eventos sociais importantes. Agora, imagina se todo esse volume de manifestações fosse enaltecendo a raça, o gênero ou a orientação sexual predominante. A tal da liberdade religiosa é tão ofensiva para quem não é religioso, quanto a mensagem racista é para quem não é branco, a machista para as mulheres e a cis heteronormativa para os LGBTQIA+. Mas, como diz o meme, vocês não estão preparados para essa conversa. Só que eu não vou me calar.